Olá, aprendizes, tudo bem com vocês? Na aula de hoje falaremos sobre economia solidária. São os objetivos dessa aula. O primeiro deles é fomentar o conhecimento na área de economia. O segundo é desenvolver a aprendizagem sobre economia solidária, sendo que o terceiro é promover exercícios para a prática da economia solidária no dia a dia e no ambiente de trabalho. E quais são os objetivos dessa aula? Como conceito, economia solidária, basicamente, é o nome dado ao conjunto de atividades econômicas, seja de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito organizadas sob a forma de autogestão, que seria a forma de organização onde a administração da empresa é feita pelos seus participantes com democracia direta, sem a figura do patrão e com a igualdade entre seus membros. Vamos começar com um pouco de história. De onde vem o termo economia solidária? Os historiadores e estudiosos dizem que o termo surge na Grã-Bretanha, durante a primeira Revolução Industrial. Foi uma reação dos artesãos que perderam seus empregos para as máquinas a vapor, na passagem do século XVIII para o século XIX. E dessa forma surgiram os primeiros sindicatos e as primeiras cooperativas. Porém, podemos dizer que a economia solidária já existe e acontece há muito tempo e antes dessa data, partindo da visão intercultural e baseando-se no conceito de movimentos econômicos, fundados na solidariedade, foram reconhecidos práticas solidárias milenares no campo econômico muito antes da Revolução Industrial. A economia solidária tem por definição e pretensão diminuir a desigualdade na sociedade. Logo, é uma forma de economia colaborativa, ao invés de competitiva, e que só pode ser concretizada se houver plena igualdade entre todos que se unem para produzir, consumir, comerciar ou trocar. Pensando nisso, a economia solidária visa a união entre iguais, em vez do contato entre os desiguais. Porém, mesmo com a igualdade entre os participantes e cooperação entre as cooperativas, é inevitável que uma tenha um desempenho melhor que a outra. Por isso, de tempos em tempos, deve acontecer uma nova equiparação, entre elas por meio de incentivos do governo ou de linha de crédito. Por fim, as decisões importantes sempre são tomadas em assembleias pelos sócios, utilizando o princípio que cada cabeça é um voto, não importando o cargo, posição em que o sócio ocupa na organização. Mundialmente falando, a economia solidária tem crescido de forma muito rápida, porém, pensar nisso no contexto brasileiro é algo realmente significativo. O aumento desse modelo de negócio deve-se a diferentes fatores internos, como desemprego, êxodo rural e constante exclusão. Nos últimos anos, notou-se que a economia solidária brasileira, muito mais que organizações isoladas, como um movimento que tem influenciado ações políticas como aprovações de novas leis pelo Senado. Como em tudo também nesse universo, nem tudo são flores. Hoje em dia existem várias e diversas falsas cooperativas em atividade no Brasil. E o que são essas falsas cooperativas? Por se tratar de um modelo de negócio em que não existem funcionários, apenas sócios, os pagamentos são feitos pro forma, ou seja, não são obrigados a pagar nenhum direito trabalhista, que os brasileiros possuem numa forma de contratação formal, como 13º, fundo de garantia, férias, etc. Daí, dessa forma, alguns empresários criam pseudo-cooperativas e diminuem quase pela metade o seu gasto com salários, retirando apenas os direitos trabalhistas atuais. E dessa forma, existe um projeto de lei em tramitação para exigir que essas cooperativas paguem o direito trabalhista de seus funcionários básicos para os seus sócios, assim diminuindo as cooperativas de fachada. Está se perguntando, quais são os tipos da economia solidária? Associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes de troca, grupos informais, redes e centrais. O movimento de economia solidária tem crescido de maneira muito rápida, não apenas na Europa, mas também em diversos outros países. Vamos às atividades. Na atividade 1, você irá responder: você sabe o que é economia solidária? Confira o vídeo e fique por dentro de tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Após assistir ao vídeo, faz um resumo de até 10 linhas referente a esse assunto.
Atividade 2, com base nos conteúdos estudados, consulte o dicionário e defina o que é os termos abaixo. Atividade 3, você irá acessar o link. Após a leitura do artigo proposto, irá responder: por que as mulheres são a vanguarda dessa prática que dá espaço principalmente aos mais excluídos do capitalismo? A atividade 4, vocês irão assistir o vídeo e irão responder a pergunta: qual é o principal benefício da economia solidária? Na atividade 5, vocês irão assistir a um vídeo e irão responder: com uma ideia de prática de autogestão da economia solidária na sua cidade, bairro ou comunidade.